Este áudio nós estaremos enviando para todos os ouvintes deste Fórum Econômico a segunda parte do áudio que faz uma avaliação crítica e construtiva da implantação em Pernambuco da Escola Superior de Sargentos do Exército. Na próxima semana teremos aqui a conclusão destes que completam 3 áudios. Vamos dar continuidade à segunda parte do podcast Escassez de Recursos Naturais versus o Planejamento de Projetos Estruturadores em Pernambuco. Temos hoje os impactos ambientais que resultarão da construção do complexo Escola de Sargentos de Armas do Exército na Mata do Seminique, na localização anunciada, as alternativas locacionais e, por fim, vamos tangenciar os aspectos econômico-financeiros, porque até o momento pouco se sabe da distribuição desses recursos, na ordem de R$1 bilhão no conjunto e na distribuição das obras. Nosso olhar será dedicado sobre a conta a pagar pela sociedade, resultante dos impactos ambientais previstos e especialmente para as futuras gerações. São 5 as categorias de impacto ambiental que a gente prevê. Primeiro, sobre a biodiversidade, sobre o sistema hídrico, sobre o projeto de corredores ecológicos, o projeto Carbono Zero e o adensamento populacional em área de proteção de mananciais. O Seminique, onde se pretende desmatar 1.500.000 metros quadrados de floresta para a construção do projeto AESA, está encravada no centro de endemismo Pernambuco, uma região biogeográfica única por abrigar diversas espécies que ocorrem exclusivamente neste local. Em termos de dimensões, a área a ser suprimida é superior ao tamanho de 96% dos remanescentes existentes em Pernambuco, considerando que apenas 4% dos fragmentos florestais de Mata Atlântica no estado possuem mais de 100 hectares. Portanto, a retirada abrupta de 150 hectares de mata em uma região biogeográfica de grande importância produzirá impacto irreversível na perda de biodiversidade, agravando ainda mais as condições de sobrevivência de espécies endêmicas, graves repercussões tanto na fauna quanto na flora. Mas as consequências repercutirão na qualidade de vida da população que dispõe como única forma de abastecimento o sistema Botafogo. Vejam, no interior da Mata do Seminique estão localizadas todas as nascentes e cursos d'água que afluem e formam o rio Catucá. Vale ressaltar que o barramento artificial do rio Catucá forma nada mais nada menos que a barragem do Botafogo, sendo, portanto, o principal elemento desse sistema. O sistema de abastecimento público da Compesa. O sistema Botafogo produz aproximadamente 17% do volume distribuído na região metropolitana do Recife. Atinge cerca de 1 milhão de pessoas. Se vocês se debruçarem sobre o mapa, poderão observar a criticidade da localização defendida pelo Exército e pelo governo do estado de Pernambuco para a construção da ESA. Se ocorrer, conforme planejado, será inevitável o impacto produzido na hidrografia, pois atingirá diretamente o coração do sistema, que é o reservatório. Trata-se de uma crise gigantesca, anunciada diante de todos nós. O déficit hídrico do sistema Botafogo já é realidade hoje. A crise de abastecimento proveniente dos recursos deficitários do sistema é sentida e vivida pelas comunidades de várias cidades na região metropolitana norte. Em 2021, milhares de lares foram abastecidos pela Compesa através do sistema Botafogo durante apenas 6 dias no mês. Da repercussão sobre a impermeabilidade do solo, com consequências drásticas sobre a recarga dos aquíferos Beberibe e Barreiras. A Lei Estadual 9860, de 86, delimita as áreas de proteção dos mananciais de interesse da região metropolitana do Recife, estabelece condições para a preservação dos recursos hídricos. O espírito dessa lei, sua preocupação central é com o adensamento populacional, é evitar a impermeabilização do solo e o consequente impacto sobre a recarga dos aquíferos,
assim como a preservação das nascentes. Observem que no contexto da lei e sob sua proteção, a área prevista para a construção da ESA é categorizada como M1, ou seja, não é permitido a construção de praticamente nada nessa categoria de solo. E é nesse território protegido que se pretende a construção, além de todo o aparato da escola, de uma vila olímpica, de um pátio de tiros, a construção de uma vila militar com 24 edifícios de 6 andares. O Exército, com seu projeto, propõe verticalizar as construções, ou seja, alterar o padrão de construções na região. Enterra, portanto, a Lei Estadual de Proteção de Mananciais, definitivamente, e abre a porteira para construções desenfreadas de edifícios, produzindo o adensamento populacional ainda maior do que o já existente hoje, a impermeabilização do solo e suas consequências nefastas aos aquíferos e às águas que nos alimentam. Há duas repercussões diretas e contraditórias com pelo menos 2 projetos ambientais propagados pelo governo estadual. A primeira é que a localização prevista contradiz e compromete definitivamente o projeto dos corredores ecológicos anunciados para a APA Aldeia Beberibe. A derrubada de 150 hectares de floresta fragmenta ainda mais o que restou da mata e inviabiliza o fluxo gênico existente e até o pensado, que seria resultante dos tais corredores ecológicos. O segundo projeto atingido é o projeto Carbono Zero, propagado com destaque mundo afora. É impactante ver que em 2022, sob o guarda-chuva de um projeto Carbono Zero para o Estado, se defende o desmatamento de no mínimo 300 mil árvores, podendo atingir até 500 mil árvores. Isso em uma floresta tropical em extinção. Vejam, o último relatório do IPCC destaca a urgência em proteger e restaurar o máximo possível os ecossistemas naturais, para assim oferecer uma de nossas maiores chances de resiliência aos impactos climáticos. Mas enquanto isso, Pernambuco inicia seu projeto Carbono Zero, anunciando que promoverá uma perda de estoque que poderá chegar a 25 mil toneladas de carbono advindas apenas da ação de supressão. Isso sem contar os estoques de raízes e solos, as perdas em fixação de carbono em longo prazo, as perdas em habitats para a fauna e os demais danos de longo prazo. E tudo isso quando a gente constata que há várias alternativas locacionais. São áreas contíguas ao CEIMINIC, áreas extensas, utilizadas majoritariamente para o plantio de cana, localizadas muito mais próximo do próprio quartel do CEIMINIC e com estrada de acesso direto ao centro de comando. O Fórum Socioambiental de Aldeia apresentou para estudo, especialmente para o governo do estado, áreas que totalizam 1.700 hectares, distribuídas nos municípios de Paudalho e Araçoiaba. As alternativas locacionais propostas para a circunvizinhança do CEIMINIC atendem de forma positiva vários cenários. Atende ao pré-requisito estabelecido pelo Exército, o de que a localização da ESA se beneficiasse da presença do Centro de Instrução Militar já existente. Preservaria o meio ambiente, evitando um desmatamento gigantesco e catastrófico de um bioma em extinção. Evitaria um impacto negativo e também catastrófico sobre a hidrografia e os recursos hídricos locais, em especial ao sistema Botafogo. Propiciaria o desenvolvimento da região oeste da região metropolitana do Recife, especialmente no plano econômico. Teria melhores condições de acesso rodoviários, seja pelas contrapartidas do governo na construção de acessos, pelo projeto do arco viário contornando a APA e pela malha existente. Mas não podemos nos enganar. Isso só se tornaria possível e concreto se o governo do estado de Pernambuco atuasse nessa direção, ou seja, o de propor as alternativas locacionais, o de oferecê-las,